Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu me chamo Bruno, né? Para aqueles que ainda não estão aí acompanhando, nós iremos começar agora a nossa aula sobre rede de computadores e internet. Na verdade, eu irei focar, né? Na verdade, o meu objetivo é falar sobre internet, mas não tem como falar de internet sem falar sobre o arcabouço, sobre aquilo que fundamenta a internet, os seus componentes principais, como ela está organizada, alguns dos seus padrões, e tudo isso é muito importante também, porque para aqueles que vão fazer concurso, que querem fazer concurso, os assuntos relacionados ao arcabouço da internet, aqueles conceitos principais que formam as redes de computadores, esses assuntos eles estão normalmente presentes nas provas de concurso da área de informática básica. Para a gente começar a falar sobre internet, eu acho bom que a gente pense o seguinte: como era a nossa vida, para aqueles que são da minha geração, antes da internet? Ou como seria a nossa vida hoje se nós não tivéssemos internet, né? A gente realiza várias atividades ao longo do dia que utiliza internet, seja de forma explícita, ou seja, a gente vendo que utiliza, a gente usando de forma intencional, seja de forma implícita, não intencional, tá? Mas vamos lá, como é que a gente falaria com amigos, com familiares, no telefone? Como é que a gente conversaria com essas pessoas quando elas estivessem à distância? É muito comum a gente utilizar a internet, inclusive quando nós estamos no mesmo cômodo, né? Mas e como é que era antigamente? Bem, a gente utilizava telefones, professor, claro, telefones. Mas nós já tivemos uma época bem recente em que os telefones celulares não eram populares e até que nem existiam. Era muito comum, por exemplo, você chegar em um show, em um shopping, em um centro de convenções e ter vários orelhões, que são esses telefones públicos, com filas de pessoas querendo conversar, usando aí seus cartões ou suas fichas para poderem conversar com seus familiares ou amigos. Nós utilizávamos telefones analógicos, como este que está sendo mostrado no lado esquerdo da tela, onde a gente precisava rodar aí esses números para poder falar com as pessoas. Um número, para cada número que fizesse parte do seu número de telefone, você tinha que rodar. Então, por exemplo, você, se tivesse o número 2, rodava até o final e soltava, né? Então vocês podem ir procurar alguns vídeos na internet para os mais novos para ver como é que funcionava essa antiguidade que eu particularmente usei muito. Como é que nós escutávamos música, ou como é que nós escutaríamos música nos dias de hoje sem internet? A gente está acostumado aí com Deezer, com Spotify. Bem, claro, se escutava muito como se escuta hoje, utilizando rádios FM e AM, né? Mas era muito comum toda casa ter um dispositivo de som com uma radiola, um toca-fitas, né? Um toca-fitas no carro e um CD player, e a gente podia escutar as músicas escolhendo lá o LP, escolhendo a fita, escolhendo o CD, o DVD para poder assistir, e a gente fazia tudo isso, né, sem um streaming. A gente ia nas locadoras alugar CDs para ouvir, e isso era muito comum quando a gente queria assistir algo, algum filme. A gente fazia o quê? Ia na locadora, pegava aquela fita VHS que a gente queria assistir, colocava no nosso videocassete, tinha que rebobinar a fita. Para quem não sabe o que é rebobinar, sugiro que você coloque aí no Google. A gente rebobinava a fita para poder entregar de volta a locadora com a fita rebobinava. A gente aproveitava aquela promoção da sexta-feira, que levava 3 fitas por 2 só para entregar na segunda-feira. Na verdade, alugava um sábado, se eu não me engano, e entregava na segunda-feira. E se entregasse na terça, pagava multa. Enfim, era assim que a gente vivia. E a gente vivia bem, né? E como é que a gente se divertia? Ou melhor, como é que a gente assim, sabia das notícias? A gente lia jornal, escutava rádio, assistia televisão. Afinal, não tinha Twitter, não tinha site de notícias, não tinha Facebook, não tinha o WhatsApp para espalhar fake news, para checar aí as notícias que a gente está recebendo. Como é que a gente se divertia naquela época? Ah, amigo,
Quem era criança subia em árvore, jogava bola na rua, jogava baleado, pega-pega, esconde-esconde. E eu tenho a impressão de que, talvez seja um sentimento que toda geração vai ter, né? De que nós éramos mais felizes. Jogávamos videogame, é fato, né? Mas até isso parecia ser um pouquinho divertido. Eu não gosto muito de jogar hoje, mas a gente ia alocar a fita de videogame, o cartucho na locadora, né? Tinha o tal do Tamagotchi, que é essa figurinha aí à direita, que nada mais era do que um bichinho de estimação digital, né? Onde você tinha que alimentar, não podia deixar ele morrer, ele cabia na palma da mão. E era bem baratinho, inclusive. Bem, é isso, né? Eu poderia citar aqui várias outras coisas que de forma implícita nós fazemos, não intencional, e que utiliza-se a internet. Por exemplo, aquela compra que você faz no supermercado, na lanchonete. Até aquela que você faz usando dinheiro. Se a lanchonete ou o supermercado tiver um sistema que registre essas compras, é muito provável que eles estejam utilizando a internet. Se você pagar com cartão de débito, crédito ou Pix, está utilizando a internet. Se não estiver utilizando a internet, não tem como passar a sua compra, né? Quando você vai declarar o imposto de renda, você usa a internet. Quando você vai assinar uma carteira, você usa a internet. Quando você vai comprar uma passagem de ônibus, seja urbano, seja interestadual, seja um avião, você vai usar a internet. Então, hoje a internet, ela move bilhões, por que não dizer trilhões, né, de reais aí, porque ela está em todas as áreas, na verdade, de conhecimento, né? Então, tudo que fazemos hoje envolve, de fato, de alguma maneira, a internet, né? Então, hoje a gente vai aprender conceitos básicos da internet. A gente vai aprender em quais são os componentes principais, né, que formam aí essa grande teia, essa grande rede, a rede mundial de computadores. Tem gente que não entende quando a gente fala de rede mundial de computadores. Vamos pensar no seguinte: você está no IF, esqueça que existe internet. Esses computadores, eles se comunicam entre si, compartilham impressora, compartilham informações. Esses computadores formam uma rede local. A gente pode pensar em pessoas. Você e sua família formam uma rede, né? Formam uma rede. Quando você junta sua família com a família da pessoa, dos seus vizinhos, são outras redes que estão se comunicando. Quando você pega as pessoas do seu trabalho, da escola, cada uma é uma rede que também se comunicam. Então, isso forma uma grande rede, uma rede mundial de pessoas, a depender do nosso conhecimento, das viagens que nós fizemos, né? É por isso que a rede social se chama rede social, as redes sociais, porque são redes de pessoas que se comunicam de forma, que trocam interações sociais, né? Então, a rede mundial dos computadores tem a mesma ideia. Você tem uma rede, que é a do IF, de computadores, que de alguma maneira ela se conecta, e a gente vai entender hoje como isso acontece, com uma rede interna, que a gente chama de rede local, de um outro IF, ou da casa de um aluno, ou de uma universidade nos Estados Unidos, na China, enfim. E isso forma uma grande teia, uma grande rede. Então, a internet, ela é uma grande rede de computadores, né? E essa grande rede de computadores, perdão, ela conecta subredes, como eu disse, do IF, das famílias, das instituições públicas, de empresas, e isso faz com que as pequenas redes, as sub-redes, as redes locais, elas possam se comunicar entre si. Mas para que haja essa comunicação, tem que ter algum tipo de regra, algum tipo de protocolo. E todas essas regras, todos esses protocolos, eles foram criados numa rede que foi original e que a gente vai falar sobre ela lá na frente, que é a ARPANET. Então, tudo começou numa rede militar lá nos Estados Unidos, chamada ARPANET, que foi onde foram criados todos os principais conceitos, protocolos, técnicas, que hoje fundamentam, fazem parte do arcabouço da internet. Então, essa grande rede, ela funciona com uma infraestrutura, com um arcabouço, com um conjunto de componentes básicos
que eles são replicados em cada um dos locais e que permite essa conexão e a criação dessa grande rede, né? E hoje a internet, na verdade, ela está não somente em vários serviços que nós utilizamos na nossa vida diária, como também em vários elementos, em vários dispositivos que há 20 ou 30 anos sequer nós imaginaríamos, né? Nós temos smartwatches, relógios inteligentes, nós temos telefones inteligentes, nós temos televisões inteligentes, Smart TV, nós temos até geladeiras inteligentes, né? Há alguns países que já tem inclusive vasos sanitários inteligentes. Você pode se perguntar, professor, para que um vaso sanitário inteligente? Aí você pesquisa aí no Google e veja que interessante, né? Todos esses conceitos fazem parte de um conceito chamado computação ubíqua. É a computação que permite que os dispositivos eles se comuniquem entre si. Uma cadeira vai poder passar alguma informação aí para o seu telefone, uma cadeira inteligente, em que na hora que você sentar, ela vai medir, por exemplo, a temperatura do seu corpo e mandar para o seu telefone. Olha, a sua temperatura está mais alta. A mesma coisa você pode pensar a respeito da geladeira. A geladeira percebeu que os alimentos estão terminando, já manda para o seu celular um SMS, olha, está acabando aí os ovos, a laranja. Então, enfim, você vai comprar, ou pode inclusive se comunicar diretamente com o supermercado e já fazer essa compra. Então hoje se fala muito sobre essa computação ubíqua, onde os elementos, os dispositivos da nossa vida do dia a dia estão já se comunicando entre si. Então inicialmente, quando a internet era ainda um embrião, os computadores eles eram máquinas grandes, né? Extremamente caras e centralizadoras. Os computadores eles não foram, né, no seu embrião, construídos com o objetivo original de se comunicar com outros computadores. Então os dados eles eram concentrados em cada computador, né? Essa ideia de computador servidor que serve todos os dados e até serviços para outros computadores de uma rede era uma ideia que não existia naquela época, né? Embora tenha sido originário lá na década de 80 e hoje nós utilizamos esses conceitos mais lá na década de 60, na década de 50, quando os computadores foram criados, que tinham um uso extremamente militar, né? Eles eram extremamente centralizados. Então eu peguei aqui, eu fiz aqui uma figurinha para que vocês entendam, embora que essa figurinha esteja utilizando elementos dos dias atuais, como um computador desktop bonito aí, como uma impressora HP multifuncional bonita que você está vendo aí. Mas imagine a seguinte situação, né? Sem internet, sem redes inclusive locais, que é a rede que eu disse aí do IF, da sua casa, onde vários elementos estão sendo conectados por um roteador, por exemplo, por um switch. Imagine o seguinte, se nada disso existisse, esse conceito não existisse, cada computador seria como lá na década de 60. Cada um deles tinha os seus próprios dados, tinha acesso a seus próprios dispositivos de entrada e saída. Hoje não. Hoje uma impressora ela pode ser compartilhada por vários computadores, inclusive à distância. Eu posso aqui, se eu tiver acesso, imprimir na impressora do IF, aqui da minha casa, né? Então, tudo isso dificultava a comunicação. Tudo isso dificultava o compartilhamento de dados. Colocava em dúvida algumas questões de segurança relacionadas à replicação de dados, de confiabilidade, etc. Então, essa infraestrutura das redes que baseia, fundamenta a internet, ela é organizada da forma como você está vendo aí em tela. É basicamente como um conjunto de computadores, de estações de trabalho, melhor dizendo, afinal, eu posso ter numa rede um celular conectado, uma televisão, um smartwatch, tudo isso conectado dentro da sua Wi-Fi da sua casa, né? Então tudo isso forma o quê? A rede local. O que é que conecta esses dispositivos entre si? Perceba bem, não é que conecta com a internet, mas entre si. É uma ideia que é criada por um dispositivo chamado switch, tá? Então, nós não utilizamos switch propriamente dito em nossas residências, porque o que nós utilizamos é um roteador, e ele cumpre bem um papel de um switch, tá? Mas é o roteador que permite a conexão desses elementos com a internet. Ele roteia os pacotes. Ele permite que os pacotes de saída, aquilo que eu estou querendo buscar na internet e o que eu quero receber,
seja encaminhado para os endereços corretos. A gente chama esses endereços de IPs, tá? E esse IP, inclusive, esse protocolo de comunicação de computadores foi criado lá na década de 60, 70 para comunicar os computadores da área militar dos Estados Unidos. Então, cada um desses componentes, eles vão ser aqui detalhados, inclusive alguns que estão além disso, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que essa estrutura física aí, e lógica também, afinal, existe uma estrutura lógica de comunicação aí de dados, tá? Ela tem a finalidade, né, de fazer com que os computadores compartilhem recursos e dados, ou seja, e informações. Então eu vou aqui detalhar cada um desses componentes que vocês podem ver em tela. Para começar, eu irei falar sobre o modem. Se você for ver aqui, nós não temos o modem na nossa apresentação da estrutura básica, né? Mas eu quero começar falando sobre o modem porque é ele quem permite que a gente faça a comunicação da internet, de receber os dados analógicos e transformar eles em digital e vice-versa, tá? Para o nosso roteador. Claro, existem infraestruturas de internet que não precisam necessariamente do modem, mas hoje as que nós utilizando fibra ótica através de seu provedor aí de internet, cabo coaxial, que também utiliza o cabo de fibra ótica, conexão de telefônica digital, também utiliza modem. Tudo isso aí permite com que a gente se conecte à internet. Então o modem, ele basicamente tem dois tipos hoje. Existia o tipo que se conectava à linha telefônica convencional, analógica, mas hoje não. Hoje a gente utiliza os modems, né, basicamente para dois tipos de conexões. A conexão ADSL, que permite a transferência digital de dados em alta velocidade através de linhas telefônicas digitais, e o cable modem, os modems via cabo, via TV a cabo, usando aquele cabozinho coaxial, que também tem uma velocidade elevada. Esses tipos de modem permitem que a gente tenha uma conexão de internet de banda larga. Por que banda larga? Porque a internet de banda larga é aquela internet que, diferentemente daquelas de linhas telefônicas do início da internet aqui no Brasil e também em outros locais, na década de 90, é uma internet que permite uma alta velocidade de tráfego de dados. Ou seja, antigamente, quando as linhas digitais começaram a ser introduzidas via telefone, existia uma ampla banda da linha para voz, porque as pessoas falavam mais por voz do que utilizando dados. À medida que essa necessidade de se utilizar a voz foi diminuindo e a necessidade de dados aumentando, se foi definindo novas tecnologias de transmissão de dados via telefone, né? Então, existe também a via de transmissão por cabo. Então, a por cabo permite que toda a banda seja para dados, né? Embora exista também a parte da banda, melhor dizendo, para TV, né? Então, você usa esse termo banda larga para esse tipo de conexão, quando a gente fala de conexões que tem uma ampla banda de tráfego de dados, em detrimento a voz ou outros tipos de meios de transmissão. Nós temos também os modems 4G, 5G. Esse G significa geração. Então, telefonia 1G era aquela telefonia de primeira geração que só tinha voz. 2G começou a introduzir dados. Então, 3G já tinha uma quantidade de dados maior. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, essa banda de voz ela vai também diminuindo, porque cada vez mais a gente está usando menos a parte de voz. Afinal, até para falar uma ligação, por uma ligação, a gente usa dados, né? A gente utiliza um Skype, um WhatsApp, enfim, esses aplicativos que você fala por voz utilizando a internet, né? Antes da banda larga, a gente utilizava a linha de telefone convencional, né, com seus respectivos modems, e de fato era uma ligação feita pelo modem. O modem fazia uma ligação para o provedor de internet, né, e esse provedor autorizava o nosso acesso
a internet e a gente navegava ali a internet numa taxa de, eu cheguei a ter modem de 28 kbps, ou seja, kbits por segundo, mas só que já utilizei também de 56 kbps, né? Então, o que é que esses modems faziam? Eles faziam essa ligação e é engraçado que era um barulho bem estridente e que a gente não tinha como diminuir o volume desse barulho, né? Eu peguei aqui um vídeo para que vocês possam ver, para vocês verem que interessante, tá? Olha só o barulho da conexão, tá ligando. Olha, esse modem aí é 33.6 kbps. Pronto, conectou. Então, a partir daí, né, a pessoa conseguia navegar na internet, né? Então, olha só a velocidade da conexão. Para tentar abrir o Google, as imagens, inclusive, carregavam muito devagar. Vou colocar aqui a velocidade um pouco mais rápida. Enfim, vocês assistem esse vídeo aí depois, tá? Com o material em mãos. E eu queria também mostrar um vídeo bem interessante que representa bem essa época, que era quando a gente precisava entrar na internet de madrugada. Por quê? Porque era o horário que o pulso era de graça, né? Então, tinha... porque, para vocês entenderem como é que funcionava isso. Como a ligação da internet era pelo telefone, a gente pagava naquela época a ligação por minuto, né, por pulso. Então, existia então um limite. Você não podia ficar navegando por horas na internet, né? Na minha casa, por exemplo, cada filho poderia navegar 30 minutos, né, durante o dia, né, e era só uma vez na semana. E no final de semana a gente poderia navegar a partir de meia-noite, né, porque de meia-noite o pulso ele era cobrança única, você poderia passar o tempo que quisesse. Então era bem comum esse tipo de cena aqui, tá? Claro que não tinha um MacBook na época, né? Não dessa maneira. Então o medo era acordar, né, os pais, as pessoas, porque o barulho ele era incontrolável. Dito isto, a gente fala agora sobre o roteador, que é talvez hoje, né, o principal elemento dessa infraestrutura de rede que nós utilizamos. Então o roteador ele é responsável por conectar a rede interna, a LAN, a Local Network, né, a rede local, com a WAN, a rede mundial, ou seja, a internet, né? Então o roteador, como o próprio nome diz, ele tem essa capacidade de rotear os pacotes que vêm e que vão, tá? Ele hoje os roteadores eles são mais completos, como a gente vai ver adiante. Eles têm hoje várias funções, mas o principal papel do roteador é de fato liberar esse acesso da rede local para fora, e por isso normalmente ele é conectado a um modem. O modem não tem o papel de rotear, o modem tem o papel de transformar esse sinal de analógico para digital e de digital para analógico e vice-versa, né? Então, hoje, como eu disse, os roteadores acabam tendo várias funções, mas a função principal dele é justamente fazer esse acesso. É por isso que ele vem com uma portazinha que a gente chama porta de internet, porta WAN, é onde a internet entra, mas é por onde também a gente pode enviar os pacotes para a internet, né? Quando eu digito lá www.google.com, ele manda isso que eu pedi e dou enter,
no servidor do Google e ele manda por essa portazinha aqui. E é por essa porta que retorna a página do Google, a página requisitada, né? Mas ele hoje também tem um papel de switch, que a gente vai ver nos próximos slides o que é um switch. Mas, em resumo, o switch tem um papel de permitir a conexão entre as máquinas, as estações de dentro da rede local, permitir a comunicação entre elas. E, por fim, os roteadores atuais também têm o papel de ponto de acesso, uma vez que nós utilizamos normalmente redes Wi-Fi. Então, hoje existe um dispositivo de ponto de acesso que, em alguns casos, vale a pena a gente comprar, né? Mas roteadores também têm esse papel. Você pode usar um roteador simplesmente como ponto de acesso, ou seja, um ponto em que as pessoas podem simplesmente, pelo Wi-Fi, acessar acessar a internet. E o switch, como eu disse, é um dispositivo que ele é utilizado normalmente em grandes redes locais, por exemplo, numa universidade, numa empresa, né? A gente não utiliza normalmente um switch propriamente dito na nossa rede de casa. Por quê? Porque os roteadores eles fazem um certo papel de switch, disponibilizando aí normalmente 4 portas para conectar dispositivos, tá? Então o switch ele tem a responsabilidade, tem o objetivo de permitir a conexão dos dispositivos de uma mesma rede. Ele não permite a conexão desses dispositivos com a internet. Ele não tem esse papel porque ele não consegue entender o protocolo de comunicação da internet, que é o protocolo IP, tá? Então essa é a diferença entre switches e roteadores que vocês precisam entender. Os switches eles não se conectam aos modems justamente porque ele não entende a linguagem dos modems, a linguagem que os roteadores entendem, que são o quê? Os IPs, tá? São os endereços de cada um dos dispositivos de fora da minha rede local. Então, para se comunicar com a internet, nós precisamos de fato de conectar o switch com um roteador. Como eu mostrei na minha fala sobre roteadores têm uma porta WAN, que é a porta da internet, e é por essa porta que eles encaminham os pacotes de dados para as portas LANs e da porta LAN para a internet como um todo. E por fim, estações de trabalho. Estação de trabalho é todo e qualquer dispositivo na sua rede local, né? Ou não, se você estiver utilizando 3G, 4G, 5G, que faz o quê? Que permite conexão com a internet. E a preço de hoje, nós sabemos muito bem que essas estações de trabalho só estão aumentando. Nós temos hoje não somente um computador que se conecta à internet, nós temos celulares, relógios, TVs, geladeiras, vasos sanitários, como eu já disse, né? Carros autônomos que se dirigem sozinhos, utilizando a internet. Eles precisam de internet pelo menos para carregar o mapa, carregar aí o trajeto que ele vai utilizar. Nós temos aí vários outros exemplos, né, de dispositivos que basicamente utilizam a internet. Então a internet ela replica essa infraestrutura que eu acabei de mostrar a vocês, de uma rede local, em várias outras redes locais. Na verdade ela conecta essas redes locais. Mas como é que surgiu toda essa infraestrutura? E melhor ainda, como é que surgiu essa ideia de conectar diferentes redes locais, né, numa rede só? Surgiu lá na década de 60, né, veio da ARPA, que era uma agência americana militar de desenvolvimento de pesquisas avançadas para o contexto militar daquela época, né, que era a Guerra Fria. E aí daí eles queriam conectar esses diferentes centros de pesquisas que faziam parte da ARPA para poderem trocar informações. Professor, mas não existia telefone, não existia telégrafo, não existia telefone, não existiam telegrama e outras informações, coisas sim, mas para a gente poder compartilhar dados, esses meios de transmissão eles eram insuficientes, e foi daí que eles decidiram tentar comunicar através de radiofrequência de satélite e também de linhas telefônicas. Na verdade, a primeira conexão foi feita através de linha telefônica de uma universidade de Stanford com uma universidade, na verdade, entre Massachusetts com Califórnia, né? Universidades dessas duas localizações, né? Então, a ARPANET, né, que era a rede NET, vem de rede em inglês,
da ARPA, ela definiu já ali, década de 60, 69, a partir da década de 70 e 80 especialmente, grandes, ou melhor, importantes conceitos que até hoje são utilizados, como o conceito de IP, TCP/IP, que é um protocolo de comunicação, como o próprio serviço de e-mail, como a própria infraestrutura descentralizada. Eu falei no início do vídeo que inicialmente, originalmente, quando não se pensava numa rede, os computadores eles foram projetados para terem uma estrutura extremamente centralizada, e foi daí que em 89, como eu já disse, foi criado, na verdade, a internet. Aquilo que eles viram que deu certo na ARPANET, eles replicaram. Um camarada chamado Tim Berners-Lee, um cara muito importante, foi ele quem criou, inclusive, o primeiro navegador, o primeiro browser. Foi ele quem criou a WWW, World Wide Web, né? E a gente vai ver direitinho o que é esse WWW, tá? Hoje a gente basicamente usa a internet para todas as atividades da nossa vida, né? Por mais que nós não percebamos, como eu falei no início da nossa aula, a gente pede um Uber utilizando a internet, a gente aluga uma bicicleta em locais que permitem locar, né? Usando a internet, a gente compra comidas pela internet, a gente pede remédios pela internet e por aí vai. A gente faz pagamentos pela internet, né? Então, essa alta disponibilidade de internet, ela se dá porque hoje existem conexões de variadas formas, né? Não sei se você já se perguntou alguma vez, como é que essa internet, esse sinal, chega e sai da minha casa, chega e sai do meu trabalho, né? Antigamente, como eu disse, eram linhas telefônicas. Hoje nós temos satélites, nós temos cabos coaxiais de rede de televisão, mas mais importante do que tudo isso, nós temos fibras óticas, que tem uma velocidade enorme para tráfego de dados, tá? E ela não tem limite de quantidade de computadores conectados, porque ela transmite a velocidade, transmite os dados usando feixes de luz, né? Então, com o advento da fibra ótica, ficou meio que sem limites essa conectividade. E não é à toa que hoje, embora isso não seja novidade, né, nós utilizamos cabos submarinos, tá, para transmitir internet. Então existem cabos, por exemplo, um grande hub, um grande local de recebimento de cabos de fibra ótica do Brasil é a cidade de Fortaleza. Então lá se passam vários cabos submarinos que levam até a África e até a Europa, né? Então todo mundo, os mares estão com cabos submarinos aí carregando fibra ótica. E eu disse no início da minha fala que não era novidade, por quê? Porque existem, na verdade, essa ideia não é originária com a internet, né? Antigamente se utilizava isso para telégrafo, para rede de telefone, cabos submarinos sempre existiram. Agora que se está utilizando, agora que eu digo de 6, 7, 8 anos para cá, com fibra ótica. Eu coloquei um vídeo aqui que, por ser muito longo, eu quero que vocês assistam depois, mas eu vou colocar aqui só para que vocês vejam as partes dele, como basicamente esses cabos eles são distribuídos. Primeiro, eu vou até tirar o som aqui. Primeiro, o que vocês têm que entender aqui, fibra ótica ela não pode ser dobrada, ela tem que ser curvada. Então vocês vão ver que em vários momentos eles estão curvando, né, os cabos, porque eles não podem ser dobrados, porque como ele é um feixe de luz, senão ele não vai conseguir passar, né? Então aqui são navios específicos para poderem transmitir, ou melhor, colocar esses cabos de forma submarina. Então esse navio aí, ele está levando aí esse cabo de algum local, né? Nesse caso, por exemplo, do Brasil, e ele vai levando devagarzinho, submergindo esse cabo até um outro continente. Nós temos hoje vários cabos submarinos ao redor do mundo, tá? Então esse vídeo aqui fica aí para você, aqui ó, circular. Isso aqui é dobrando o cabo de modo que ele não fique, na verdade, dobrar não é o termo correto, né? Ó, aqui, instalação de 19 km de cabos. Então aqui ó, esse vídeo é bem legal, que ele mostra como é que eles fazem para proteger de mordida de tubarão, de várias questões, tá? Eu quero que depois vocês assistam, tá? Então, aqui eu coloquei um gráficozinho, eu fiz uma linha do tempo para que vocês entendam
como a internet ela evoluiu, né, de forma rápida. Eu destaquei alguns pontos que eu achei bastante interessantes para que vocês possam entender. Olha só, em 65, 2 computadores são conectados via linha telefônica de baixa velocidade, como eu disse no início da aula, entre Massachusetts e Califórnia. Em 69, por sua vez, a ARPANET ela é criada e utilizada para se comunicar, né, com computadores da UCLA, né, a Universidade da Califórnia, com Stanford. Né? Em 71 é criado o serviço de e-mail, em 74 é criado o protocolo TCP/IP, em 83 o sistema DNS. O que é sistema DNS? É um protocolo também de tradução de IPs. Como assim? Quando você digita www.ifpb.edu.br, na verdade aquilo ali é traduzido para o número do IP do servidor do IFPB. Se isso não existisse, você teria que digitar 192, o número do IP do IF, o que não seria interessante para a gente. Então, DNS é uma tradução, né, de IP que fica mais legível para o ser humano. Em 89 é criada a web, né, o www, que nada mais é do que aquele serviço da internet. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Aquele serviço da internet que permite que a gente entre em sites, tá? E é lançado também o primeiro provedor comercial de internet. Provedor provê internet, né? Hoje nós temos BrisaNet, nós temos Vivo, nós temos Oi, mas foi em 89 que o primeiro provedor comercial surgiu. Em 1990, Tim Berners-Lee cria o HTML, que é a linguagem de criação de sites, né? Em 91 é lançada a primeira página na internet, até hoje existe, inclusive. Tudo isso eu vou mostrar no próximo vídeo. O primeiro navegador, o primeiro browser gráfico é criado em 93. Em 94, o navegador Netscape foi lançado. Por que eu quis pontuar isso? E a gente vai ver no próximo vídeo. Porque o Netscape ele revolucionou o acesso à web. No ano 2000, nós já tínhamos aí mais do que 300 milhões de pessoas conectadas à internet. E em 2004, nós começamos aí uma fase da internet que a gente chama de Web 2.0, onde a sociabilidade ela era mais impulsionada, a internet era mais vista como um ambiente em que as interações sociais seriam mais fortes. Foi daí que surgiu o Facebook. Em 2007, o iPhone é lançado e essa revolução social ela continua dentro da internet, né? Porque os dispositivos móveis passaram a ser cada vez mais populares, né? Eu poderia ter pontuado aí o lançamento do Android, que inclusive eu considero até mais importante do que o do próprio iPhone, né? Em 2010, 2 bilhões de pessoas já estavam online e em 2022 nós já chegamos na faixa de 5 bilhões, tá? Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós iremos conhecer os principais serviços da internet. A própria web, World Wide Web, www, ou seja, o uso de navegadores, o uso de e-mails, chat, streaming de mídia e o próprio conceito de intranet, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.